desde criança, eles são ensinados a odiar o seu rival, digamos assim. Realmente caramba, olha o poder de fogo disso aí, cara. é um poder de fogo muito grande. Pesa nesse caso a interpretação do texto bíblico, né? Não exatamente o sentido dele. E lá embaixo tem o bunker para todas as pessoas que moram no prédio. Aí tem outros bunkers que são por apartamento mesmo. Cada apartamento tem um bunker. E aí, pessoal, mais um Big Papo no ar. Hoje a gente tem um assunto bem interessante que está atualmente aí rolando nas televisões no mundo inteiro, né, Júlio? Pois é, gente. Hoje a gente vai trazer as nuances desse conflito internacional, né? Entre Israel e Palestina, né? Cara, uma coisa legal que a gente apurou aqui é porque aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Muito de guerra. Então é anormal como eles são acostumados a viver lá. Eles têm uma maneira diferente de viver, né? E eu vi que eles têm lá, cara, bunkers, né? Que são... Um bunker que todo mundo sabe que é usado para se proteger, né? De algum ataque. E lá eles têm bunkers até públicos. O próprio governo, lá em Israel, eles fazem, né? Bunkers públicos que estão espalhados pelas cidades. Aí tem umas plaquinhas amarelas com o nome, um número e tal. Isso. E todo mundo tem acesso, a população inteira. E também, cara, tem bunkers dentro dos prédios. Exatamente. E você falou desses bunkers que são áreas que são utilizadas para se proteger, né? Isso. De algum eventual ataque. Na verdade, eles são orientados desde criança a saber se portar diante de um conflito armado, né? Que é muito comum nessa região. Pra gente é estranho isso, né? Porque a gente não tem esse costume, né? E, cara, é muito interessante como é que os bunkers são lá. Eles têm até a porta vedada para não entrar gases, sabe? Bem interessante. Eu vi um lá que o cara que tem na entrada dos bunkers tem 2 chuveiros, que é para no caso de alguém ter sido pego com gás fora do bunker antes de entrar, e eles tomam um banho antes para poder sair a parte química, né? Porque o bunker serve tanto para ataques aéreos como para ataque de guerra química. A gente percebe também que eles têm um sistema de sirenes. Alarme, né? Alarme quando é perceptível, né? É detectado, na verdade, que vai haver um ataque aéreo e tudo. Eles avisam a população através desses alarmes, que é exatamente para dar tempo, né? O pessoal se proteger, se refugiar em um desses bunkers. É incrível como Israel se modernizou muito nessa parte de se defender, né? Contra a guerra. Sim. Que tem esses alarmes que vêm, inclusive, o domo de ferro, né? Que foi implantado aí, que é um negócio assim, acho que surreal, né, cara? É um negócio incrível esse domo de ferro. Esse domo, ele é um sistema antiaéreo, sistema de defesa antiaéreo, que ele está localizado em várias regiões de Israel, que ele detecta a dezenas de quilômetros quando o míssil é lançado e tem por alvo áreas urbanas de Israel. Isso. Eles conseguem perceber e detectar esses mísseis especificamente. Eu vi, inclusive, que ele é feito de 3 partes, né? Ele tem um radar, que é o que detecta antes, aonde é que o míssil vai atingir. E aí tem o controle, que é que o radar manda a informação para o controle manda para o equipamento que solta o míssil, né? E esse míssil explode perto do outro míssil que ia atingir a cidade. É uma coisa assim. E eles têm 90% de acerto, né, cara? É uma coisa... É uma tecnologia mesmo ultra avançada, viu? Jamais imaginaria um negócio desse. E foi desenvolvido por uma empresa israelense. Foi. Patrocinada aí, né, pelo amigo deles, os Estados Unidos, né? Exatamente. Os Estados Unidos, eles investiram cerca de 200 milhões de dólares nesse projeto. Caramba. Vamos ver ele em ação aqui? Vamos ver.
Dá pra gente ver aí, dá? Dá. Opa, legal. Vamos lá. Pronto, Júlio, aí, ó. Pois é, como vocês estão percebendo aí no vídeo, né? O míssil, ele é interceptado por esse sistema de defesa antiaérea de Israel. Olha lá, ele destruindo os mísseis, ó. Mísseis vindo e ele já, antes, né, lá em cima já... Lembrando que esses mísseis, eles são lançados pelos palestinos através daquele grupo extremista, né, chamado Hamas. Hamas, que são os terroristas, né? É. Que, na verdade, o conflito maior é com eles, né? Sim. Porque, cara, é incrível, é engraçado como a Palestina, ela é dividida em duas partes, né? Tem o Hamas, que que são os extremistas mesmo, né? Que lutam com fogo mesmo, que são os terroristas, e tem a Palestina, que é lá na Cisjordânia, que é a parte mais tranquila e tudo, né? Isso. Mas que também, né? Luta, mas de outra maneira, né? Mas e é engraçado, cara, que a Palestina, lá dentro lá nessa área, a Israel meio que tomou a maior parte, né, do território lá, e a Palestina é dividida em duas, né, cara? Ela é separada por Israel, elas não têm emenda de território, né? Isso, é. É uma parte num canto da Palestina e no outro canto é outra parte que é na faixa de Gaza, que é o Hamas, né? Que é a parte mais perigosa. Na verdade, assim, quando o Estado de Israel foi criado, né, em 1948, que foi criado pela ONU. Que recebeu a Declaração de Independência, né? Isso. Também foi criado o Estado da Palestina, mas não foi aceito pelos palestinos. Eu sei. Então, assim, tanto é que no dia seguinte à criação desse Estado de Israel, já houve uma guerra. Uma guerra que durou cerca de 1 ano. Teve conflito armado e isso vem desencadeando até os dias de hoje, né? Porque esses palestinos, eles reivindicam o seu território, não aceitam como foi feito essa divisão Mas na verdade, cara, a divisão assim real não foi nem feita, né? Porque era a ONU tinha feito uma divisão, né? Sim. Que até a Palestina meio que ia se beneficiar mais da parte que a terra era mais de cultivo, maior, e o Israel ficou até com a parte mais ruim, assim, mas não foi aceita a divisão da ONU, e aí virou guerra do mesmo jeito. Mas antes de Israel ter sido o Estado lá, ter sido declarado Estado, né, independente, a Palestina era meio que dominava tudo ali, né, aí Israel foi aos poucos tomando o território, né, e acabou ficando com... Foi, eles depois... Mas os palestinos também, antes, quando eles eram dores, eles tomaram a força também de antes já, né? Uma história já bem antiga, né? De uma certa forma, né, aquele movimento, o Holocausto, né, da Segunda Guerra, que vitimou cerca de 6 milhões de judeus, depois que acabou a Segunda Guerra, é que houve esse clamor pela criação do Estado de Israel para que os judeus tivessem um local, né, para eles... reunirem seu povo e se desenvolverem. Cara, e esse domo, cara, é uma tecnologia incrível. Os Estados Unidos, ele é aliado, né, de Israel, né? A gente percebe que o Estado de Israel, ele tem esse parceiro como outros, né, como outros países, mas sendo o aliado mais forte dos Estados Unidos. Tanto é que hoje o exército, a força militar, né, de Israel é considerada uma das mais poderosas do mundo, né? Mesmo o Estado sendo um Estado de Israel, geograficamente sendo muito pequeno, mas mesmo assim eles têm uma força, um poderio militar mesmo, um dos maiores do mundo, né? Cara, e é engraçado assim, que pelo que eu apurei e vi, né, o Israel, ele tem essa força toda, ele tem essa tecnologia toda né, do homem e tudo. Mas não é porque ele é um estado agressivo, não. É porque, na verdade, é para se defender. É mais para se defender do que para atacar, né? Tanto é que esse conflito atual, que nós estamos acompanhando nos telejornais, ele desencadeou porque o Estado de Israel, alegando ser uma estratégia de defesa, ele vem, ao longo do tempo, invadindo o território que antes era da Palestina, que são chamados
É daí que começou agora, né? Os assentamentos. Recomeçou isso aí. Isso. Esses assentamentos, eles retiram os palestinos e vão avançando. Sob a estratégia de ser uma forma de defesa do seu povo. Porque eles alegam que nesses locais onde estavam os palestinos, na verdade, eram pontos de estratégicos do Hamas. De ataque, né? Aquele grupo extremista. Para né? eles atacarem, Isso, né? exatamente. E como existe esse avanço de Israel, ele não é aceito pelo Estado da Palestina, pelos palestinos, né? Uhum. E, consequentemente, o Hamas, que é quem está à frente, né, dos palestinos, eles iniciaram esses ataques, que foram revidados por Israel. E teve até uma ocasião aí que um tempo aí, foi logo quando meio no tempo que foi ali a faixa de Gaza vivia em conflito muito grande, né, que é onde o Hamas vive, né, a faixa de Gaza. E meio que um tempo Israel, para você ver a agressividade do Hamas, né? Um tempo Israel deixou eles em paz, entendeu? Assim, ó, não, fique aí, tranquilo, a faixa de Gaza é de vocês, a gente não quer mais briga e parou. E é tanto que o Hamas não quis paz, né, cara? Achou que aquele momento ali, já que Israel deu paz, ele achou aquilo como um ponto fraco de Israel. Aí foi que aí começou mesmo os ataques. Eles acharam que Israel tava era dando a bandeira de paz por causa do medo, de fraqueza e tudo. Né? E acabou. E, cara, eles sofrem muito lá na faixa de Gaza, né? Que é a parte da Palestina assim, que mais sofre porque é precário demais lá, é pequeno e tem muita gente, né? Sim, sim. Muita gente para um espaço pequeno. E a outra parte, eu vi a outra parte palestina, que é a Cisjordânia. Israel fez um muro, cara, que tem, acho que 670 quilômetros, cara, de muro. Que esse muro ainda, eles continuam construindo, né? Ainda continua, parece que foi construído já 500 e poucos quilômetros, ainda falta mais, né? A ideia deles é construir um muro que possa definir toda a sua... Trava-língua? É um trava-língua? Com que... Mas fala aí. A gente percebe que esse muro, a ideia deles é concluir toda a fronteira, né? Toda a fronteira. É exatamente para evitar qualquer tipo de invasão. É engraçado que muitos palestinos trabalham em Israel, né? E eles têm que atravessar o muro. Sim. E assim, a entrada é pequena e são revistados todos os dias. Aí é uma luta todo dia para poder... Aí ficam esperando a hora, uma fila gigantesca com muita gente. Todo dia essa fila vai trabalhar, passa na fila, fica lá esperando até aí poder voltar de novo. E eu vi também que Israel invadiu um pouco, porque tipo assim, como eles fizeram a divisão, né? Era para eles terem dividido tipo na linha verde, que é a fronteira mesmo. Eles ainda foram mais para cima, entendeu? Então, no muro tem a Cisjordânia e depois do muro tem mais Cisjordânia e depois Israel. Então ainda ficou um pouco de Cisjordânia ainda lá em Israel. A parte que não é justa também, né? O que a gente percebe é que cada um tenta argumentar favoravelmente a você para poder invadir o território do outro, né? É um conflito político. Parece história com dois vilões, né, cara? Sim. E dois heróis ao mesmo tempo. A gente não sabe quem que é o certo, quem que é o errado na história. Cara, eu acho que deveria se juntar, né, cara, e fazer um estado só, né? Já que eles... Cara, aparentemente, os palestinos e os israelenses, eles não se dão mal, assim. Tanto que trabalha a gente, né? Um com o outro. Eles, até assim, eles se dão mal, né? Mais pelo Hamas, assim, na parte de guerra, né? Mas parece que eles, dentre eles também, tipo aqui, como a gente tem gente que é Bolsonaro, tem gente que é Lula e briga. Sim. Né? E tem gente que não se fala, mas ninguém mata o outro por causa disso. Mas lá eles matam, às vezes, né? Tem ataques mesmo de fúria, porque um cara é judeu e o outro não é. E por incrível que pareça, essa característica deles, né? Eles são, desde criança, eles são ensinados a odiar o seu rival, digamos assim, né? Cara, e assim, a maior disputa deles mesmo, assim, eles têm essa disputa territorial, mas o grande que eles querem é Jerusalém, né? Sim, que é sim.
Aí fica dizendo que o Israel diz que Jerusalém é a capital de Israel. Mas não é nem reconhecido pela ONU, que é para não dar briga. Pois é, mas como em 1948, quando o Estado de Israel foi criado, o acordo era exatamente Jerusalém ser uma cidade internacional. Mas ninguém aceita. Exato, né? Exato. Todo mundo quer ser o dono. Quer ser o dono. De Jerusalém. Até porque eu vi que eles têm interesses religiosos em Jerusalém, né? Sim. Jerusalém tem todas as religiões deles lá juntas na cidade. Então tem o domo, eu vi lá o domo da rocha, que é onde Maomé subiu ao céu. Então é de interesse lá dos muçulmanos, né, do Islã e tal. Aí tem tem onde foi o túmulo de Jesus, onde ele foi crucificado também, que já é para os cristãos. Isso. Aí tem a parte que é o Muro das Lamentações, que é mais interesse dos judeus. Então, tem vários locais sagrados em Jerusalém que tem interesse para todos. Todo mundo tem interesse no mesmo local, né? Geográfico, né? Não era legal se eles se juntassem, cara? Se fizessem um estado só, não ia ser tão bom, né, para todo mundo? Que eu creio que a maioria da população, seja israelense, seja palestino, eles têm esse interesse comum. O problema são os extremistas, né? Tanto de um lado como de outro. É legal que eu vi também, cara, que os israelenses, eles, tanto nos bunkers que eles têm lá, tem bunker público, né, que vai para todo mundo, tem bunker que é no prédio, tem um prédio, e lá embaixo tem o bunker para todas as pessoas que moram no prédio. Sim. Aí tem outros bunkers que são por apartamento mesmo. Cada apartamento tem um bunker. Que é nos andares mesmo, né? Aí eu já não sei, se vier um ataque não vai derrubar o prédio, né? Não sei. Aí eu vi que eles têm pela crença deles, eles têm na porta de casa, tanto na porta de casa quanto dos bunkers públicos, eles têm um pergaminho que eles colocam, sabe? Que lá tem, nesse pergaminho, dentro, eles botam numa caixinha, dentro da caixinha, sempre na entrada dos bunkers e das portas das casas dos judeus, eles têm um pergaminho com o Deuteronômio, acho que é 6, é o capítulo 6 de Deuteronômio, deixa eu ver aqui. Que aí fala, cara, da fidelidade e o amor de Deus, né? Que Deus prometeu a terra de Israel, a terra prometida, que se eles obedecerem a Deus... Deuteronômio fala isso, na parte que eles têm, que se eles obedecerem a Deus, Deus vai dar a terra deles, sabe? E obedecer os mandamentos direitinho. Acho que também essa parte religiosa aí que pega muito, né? Que eles acham que essa parte é deles, né? Então é dos judeus, então eles não abrem mão pra ninguém. Acham até que é pecado na crença deles. Ceder, né? Exatamente. Ceder pra outro povo, né? É incrível isso, né, cara? A religião é pra unir as pessoas e acaba meio que desunindo, né? De um jeito, né? Porque o que pesa nesse caso é a interpretação do texto bíblico, né? Não exatamente o sentido dele cara, na e prática. Assim, eu vi depois no mapa a divisão que a ONU fez, né? Foi uma divisão justa pros dois lados. Sendo que acabou que nenhum aceitou. Por causa de Jerusalém, um quer ficar com Jerusalém, o outro não abre mão, e não sei o que, e aí ninguém entra. Aí, tanto que o Donald Trump, né, queria colocar a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, né? Sai de Tel Aviv para Jerusalém, né? Porque aí ele reconheceria mesmo que ali é a capital de Israel, né? Isso, Aí o negócio ia pegar fogo de verdade. Isso poderia inflamar mais ainda, né? O conflito. Aí, né? O negócio ia... É porque todas como é que fala? Como é que fala? As dos países, embaixadas? As embaixadas dos países são em Tel Aviv, né? Isso. Pra não ter essa confusão porque quem colocar lá em Jerusalém já tá dizendo que ali eles aceitam que é a capital de Israel, Isso. né? Reconhece. O país reconhece como aquela cidade sendo a capital daquele país, né? Cara, a gente tem aqui também, a gente chegou a ter... a BBC estava fazendo uma transmissão ao vivo com o repórter deles de lá, né? E bem na hora um prédio explodiu atrás dele, cara. E é engraçado que Israel também, ele derrubou
alguns prédios lá na faixa de Gaza, né? Aquela história, né? A argumentação de Israel sempre é que eles atingem alvos que são quartéis generais do Hamas. Porque o Hamas, ele se instala onde tem a sociedade mesmo, os civis ali, no meio né? dos civis, para poder já acontecer de Israel não atacar, que é para não matar inocentes, né? E se atacar, tem esse argumento, né? Que matou civis e tal. Mas é engraçado, assim, engraçado não é, né? Isso não é engraçado. É interessante que eles explodiram alguns prédios lá na faixa de Gaza, mas 1 hora e meia antes eles avisam que vai explodir, que é para todo mundo sair de dentro, né? E aí explode. Tanto que aconteceu com as agências de notícias lá, que um prédio que tinha a sede, né, da Al Jazeera, de outras agências de notícias americanas, do mundo inteiro. Eu sei. Aí eles derrubaram o prédio, mas antes eles avisam, tanto que ninguém morreu, né, nesse ataque. A gente vai ver um aqui, eu não sei se esse é o da agência de notícias, eu acho que não, mas... Dá pra ver aí? Dá, vamos ver. Vamos lá. Pronto, tá aí, ó, cara. O repórter tava falando e aí ele ouviu o barulho, né? Que antes eles soltaram alguns, antes de derrubar o prédio mesmo, eles soltaram alguns pra mostrar que era a hora que eles iam explodir agora, ó. A gente vai ver, ó, uma bomba chegando no prédio, ó. Eles soltaram antes nas ruas, ó, só como aviso, ó. Parece que os foguetes são só avisos. Mas aí, de repente, já vem o fogo de cima e derruba uma parte do prédio e depois a outra parte. Ó, viu? Violentamente, né? Vai vir outro do outro lado ainda. Realmente. Caramba, olha o poder de fogo disso aí, cara. É um poder de fogo muito grande, viu? Incrível, né? Sem falar Olha como ficou depois. Eles foram alertados para sair 1 hora e meia antes. E você vê aí o nível de acerto, né? Muito, porque, né? Muito. Esse prédio, a que distância tá de onde partiu esse míssil, né? Tanto que é acerto que antes eles soltaram um só pra avisar que agora é a hora. Propositalmente próximo pra avisar que o aviso era real, né? Pra quem estiver perto já... A ameaça perto, era real. Agora, assim, outra curiosidade que a gente vê, Salomão, é o seguinte. É que o exército de Israel, ele é infinitamente mais poderoso do que as forças do Hamas, né? Mas mesmo assim, os palestinos, eles não se entregam. Eu vi também falando acho que foi no jornal, que eles fazem isso, tipo, eles dão um tempo, né? O Hamas dá um tempo para poder se armar de novo, se municiar, né? O pessoal do Irã ajuda também, patrocina ali eles e aliado, com armas, né? E só para reforçar esse teu comentário, esse ataque do grupo Hamas, ele foi o mais forte até então. Eles conseguiram lançar cerca de 200 mísseis visando o território de Israel. Que foram interceptados, né? Pelo menos o que está registrado é que a maioria deles, sim, foi o sistema antiaéreo israelense conseguiu interceptar. Eu vi um caso, cara, que um bebê de 5 meses perdeu a família toda, né? Lá na faixa de Gaza. Foi o único sobrevivente, né? E o pai dele sobreviveu porque não estava na hora em casa. Mas aí morreu aqui, ó, morreu a mãe do bebê, aí 4 irmãos dele, uma tia e os 4 primos também. São 10 pessoas morreram. Nessa casa aí só ficou o bebê, que quebrou o fêmur e teve ferimentos graves, mas já tá estável, né? E o pai sobreviveu porque não estava na hora do ataque. É uma coisa mesmo lamentável, né? Que hoje
além do mundo viver essa pandemia do novo coronavírus, né, e tudo, a gente tem que viver com essa outro tipo de situação, cara. né? Eu vi um comentário também de um internauta dizendo assim, a guerra é um lugar onde os jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam, né? Por causa de velhos que se conhecem, se odeiam e não se matam. É verdade. Interessante. É uma verdade e se você analisar, realmente é uma coisa assim que não é explicável, né? É inexplicável, né? E, gente, só aproveitando aqui, eu queria fazer um pedido para vocês, um pedido mesmo do coração. Pedido do coração, Porque a gente tem um maior trabalho aqui para criar esses vídeos para vocês e nós gostaríamos de receber de vocês um retorno. E esse retorno, ele se dá por meio de likes. Dinheiro? Ah, não precisava que era dinheiro. Não, a gente se contenta com likes, com inscrição no nosso canal, com comentários, com compartilhamentos. E saiba, gente, que isso é muito importante pra gente, tá bom? Isso vai nos fortalecer. Vai ajudar bastante, né? Vai nos ajudar bastante, vai nos fortalecer e vai nos incentivar a continuar esse trabalho, Salomão. E se inscreve no canal, quem não tá inscrito, né? Você tá vendo aqui, tá gostando. Se inscreve, dá o like aí. Isso aí, comenta, gente. Compartilha com as pessoas que vocês acham que vão gostar também. Com certeza. E a gente tá falando isso sobre hoje isso, assunto até pesado, né, Julias? Mas a gente vai trazer várias coisas, né? A gente vai trazer coisas também de engraçadas, qualquer assunto que a gente achar que é relevante, a gente vai falar aqui. Sim, com certeza. E até a escolha dos nossos próximos assuntos, eles podem sair de um comentário seu. Verdade. De repente você comenta lá, dá uma sugestão, que a gente vamos estudar, vamos pesquisar e com certeza a gente vai trazer aqui para vocês novos assuntos. Faz uma crítica também, né? Se achar que a gente deve mudar alguma coisa. Sim. Elogio também. Com certeza. O nosso crescimento depende desse apoio de vocês, dessa interação de vocês no nosso canal. Aí, Júlio, assim, voltando ao assunto sobre isso, você acha que tem na tua opinião, tem algum lado que é o certo, outro errado? Olha, Salomão, eu tenho uma seguinte visão, sabe? Um conflito armado, ele, no meu entendimento, ele sempre deve ser evitado. Sempre. Então, o que a gente vê é que os dois lados, eles não praticam a tolerância dos seus povos. Eles brigam por territórios, brigam por mais poder. E inclusive você vê esse tipo de ideologia, esse tipo de pensamento desenvolvido até nas crianças desses povos envolvidos. As crianças aprendem nem que não queiram, né? Tá convivendo com aquilo e... Você vê que esses conflitos, eles já estão surgindo há décadas, né? Então você vê que já há várias gerações... Não tem nenhuma previsão de final, não, né? Não tem exatamente por isso. Porque esse tipo de pensamento, esse tipo de ideologia, ele é doutrinado nas crianças desses povos. Então elas já crescem com esse pensamento de odiar o povo vizinho. Então... Já então, ensinado na escola. É muito difícil essa situação. Os judeus devem ser, né? Ensinado na escola que os palestinos, não sei. Pois é. Você acha que é? Eu acredito que sim. Eu acho que toda a sociedade israelense e a própria sociedade palestina, elas têm enraizado neles, dentre todos os segmentos da sociedade, esse ódio. Esse ódio que se multiplica e que sempre vem carregando ao longo das gerações. O vizinho, eles são inimigos e vizinhos, né? Sim, sim. Assim, muito lamentável isso. Aí fica pro ataque, fica bom, né? Porque só soltar uma bomba que cai no vizinho já. Exatamente. Então, como todo conflito armado, tem aqueles que lucram com isso, né? Lucram com isso e não tem nem interesse que esses conflitos se encerrem. Cara, aquela pergunta que tu fez aqui antes da gente começar a gravar,
por que os Estados Unidos ele ajuda, né? Apoia o Israel? O que tu acha? Na tua opinião é o quê? Olha, Salomão, esses conflitos, eles, acho que eles têm cunho político, né? Então, para um país se aliar com outro para vencer um adversário, isso com certeza não é apenas por uma questão de ideologia. Isso tem uma, uma, uma intenção política. Isso lá na frente, porque Israel é um país reconhecido pela ONU. Então, os Estados Unidos, que é um país também alvo de extremistas e tem seus interesses num cenário mundial, ele quer mais países aliados a ele. Consequentemente, ele ajudando financeiramente, com estrutura bélica, né? O Estado de Israel, consequentemente, ele terá esse aliado para ele pro resto da vida, né? Para sempre. Cara, acho que é até tão fácil de resolver. É aquela coisa, se eles se unissem e virassem um estado só, né? Já que tem tantas religiões juntas ali que se dão praticamente bem, porque todas elas ali seguem o mesmo Deus, né? Eu não entendo. Eu acho que é mais um interesse de poder mesmo, de um líder, né? Eu acho no caso, que o líder do Hamas. esse sentimento, essa ideologia de conflitos, elas são impregnadas na sociedade deles por líderes, né? Por líderes que têm seus interesses. Aí vem aquele ditado que você falou, né? Os jovens que entram na guerra, eles não se conhecem, né? Não se odeiam. Não se odeiam, mas se matam, né? Já os líderes, né? Por causa dos velhos que se conhecem, se odeiam e não se matam, né? Pois é. Os outros que se matam por eles. E esses velhos, eles são os donos das decisões, né? Se eles tivessem interesse em apaziguar essa situação, seria mais fácil. Eles conseguiam conversar entre eles e chegar num acordo que a tendência seria uma sociedade pacífica para os povos. É uma coisa tão sem lógica lá, cara, que a parte territorial é toda partida, né? A Palestina, sendo um estado, é dividida, tem uma parte num lugar, outra parte em outro, aí Israel entra no meio ali. A ONU não tem poder nenhum ali sobre aquilo, né? Porque não tem como. Muitas questões, religião, poder, eu acho que a religião é só uma desculpa ali pra eles brigarem. Eu também acho. Não tem disputa religiosa, na verdade, não. E outra coisa, né? Você vê que hoje, como já foi falado aqui, o Estado de Israel, ele tem um exército, uma força militar, uma das mais fortes do mundo, né? Não só o exército, não só as forças armadas, mas cientistas, é verdade. pesquisadores que estão à frente de empresas tecnológicas. Você vê que esse domo, que é o de ferro, né? O domo de ferro, que é essa bateria antiaérea de Israel, que foi desenvolvida por uma empresa israelense. Onde eu quero chegar? Que se esses recursos fossem investidos para o desenvolvimento do Estado e buscando a pacificação de todos estariam ganhando. Teria um Estado mais forte ainda. No fim, cara, a população que sofre, né? Porque eu vi que lá na faixa de Gaza, cara, é precário demais. É muita gente que nem cabe direito no país, não cabe. Parece que é o segundo país mais denso do mundo, cara. Muita gente acumulada num lugar pequeno. Sim. E não pode sair, porque eles são inimigos, né? Tem até algumas entradas, assim, uns que a gente chama aqui os balão, né? Que tem de uma entrada de uma fronteira para outra, que tem placa dizendo que é perigoso a entrada de israelense lá. E você falou agora essa parte, né, do território que pessoas vivem de forma precária, mas por outro lado, em Israel,
as pessoas vivem numa situação muito melhor, né? Mas mesmo assim, essas pessoas não vivem tranquilas. Vive não. Porque a qualquer momento pode soar aquelas sirenes que anunciam que estão vindo um ataque de um míssil do inimigo. Eles têm que sair da casa imediatamente, estejam eles dormindo ou fazendo qualquer coisa, entendeu? Então, assim, é uma situação muito difícil para todos eles, eles. Israel acabou se transformando assim, eles têm esses engenheiros para criar né, tanto que criaram esse domo de ferro para se defenderem, né, porque o Hamas realmente é muito violento. E acabou criando uma tecnologia de guerra, né, cara, muito grande, né? Esse domo é ele quem alarma também para as pessoas, né? Sim. Ele solta o alarme dizendo que aqui vai ser bombardeado. Ele vai tentar interceptar, mas pode acontecer de não conseguir, né? Porque mesmo tendo eficácia dita de 90%, esses 10% é um fator que pode... É um nível de erro considerável, lugar, né? A bomba vai cair em algum lugar. Né? Exato. É previsível uma falha desse sistema que pode trazer tragédias. Eu acho que assim, só não... É porque... É igual aquela história, quando a pessoa cria uma coisa que combate, aí o outro vai criar uma outra coisa que combate aquela coisa que está combatendo, né? Daqui a pouco vão criar uma coisa que o domo não vai nem... Sim. Não vai fazer efeito, né? Acho que só não criou ainda porque o inimigo dele é fraco financeiramente, né? Exatamente. A faixa de Gaza não tem o poder, né, bélico, não tem financeiro também para... Até porque eles, assim, ao meu ver, eles não conseguem um aliado mais forte até pela forma como eles atuam, né? Porque eles não têm assim pelo menos é o que se noticia. Eles não têm um critério de ataque. Eles direcionam os seus mísseis para áreas urbanas de Israel e não interessa quem esteja lá. Não interessa. Então, esse tipo de forma de combate, para eles fica difícil um aliado forte que deem a ele um nível de estrutura satisfatório que possa competir em pé de igualdade com as Forças Armadas de Israel. Eles criticam Israel por soltar as bombas lá na parte dos civis, né? Mas eles fazem sem nenhum... Sim. Sem medo de nada, é só... atacando, né? E sofre a população deles porque eles também se defendem através, né, atrás deles. O escudo deles, na verdade, é a população deles, né? Sim, os civis, né? É que eles implantam lá as bases deles no meio do povo mesmo, ali já para não ser atingido, né? Eles não têm muita preocupação com deixar pessoas civis em risco nesse conflito, o que eu acho que isso aí é só uma liderança, uma certa liderança mesmo, que faz a cabeça de alguns militantes lá, né? Para poder, esse cara querer ter o poder mesmo, ele quer mandar em tudo, quer ser o dono lá de Israel, de tudo, para ser para ter o poder, né? Na verdade, eu acho que ele não tem nenhum interesse de ajudar as pessoas, não. É exatamente esse tipo de ideologia que o mantém no poder, né? Cara, e é isso aí, né, Júlio? A gente conversou bastante hoje sobre isso. É um assunto pesado, né, cara? Que a gente não é nem tão bom da gente falar, mas é uma coisa que está acontecendo agora. A gente tentou trazer aqui algumas curiosidades, algumas coisas de detalhes para as pessoas entenderem mais, né, sobre o assunto. É uma coisa que se fala muitas vezes, mas muita coisa passa desapercebido, né, pela população. Pois é, a gente decidiu trazer esse tema, esse conflito, né, por estar em evidência, né? Então, apesar do nosso canal ser um canal para trazer entretenimento, curiosidades, mas a gente se viu na obrigação de trazer esse tipo de assunto para também mostrar como é o tipo de visão desses povos que, apesar de serem vizinhos, não se toleram.
Então é isso, a gente pede mais uma vez, estamos terminando aqui, para as pessoas curtirem, ajuda muito a gente, o like é uma força gigante pro YouTube. Com certeza. Comentar aí para trazer algum assunto que vocês querem ver, sugestão do que vocês gostaram, do que não gostaram, pra gente começar a entender o que é que vocês estão, né? Exatamente. Gostando. E se inscrever, não pode deixar de se inscrever também pra gente. É com esses mecanismos de interação que a gente vai receber como é que a gente está levando esse produto até vocês. Isso. Então a gente pede de verdade que deem like, se inscrevam no canal, ative aquele sininho para poder receberem notificações de novos vídeos. Comentem, façam comentários, elogiando, reclamando, dando sugestões. Isso. E nossa intenção com isso é sempre trazer um melhor conteúdo para vocês. É isso. É isso aí, Salomão? Falo que a gente tem que melhorar, né? Com certeza, com certeza. A gente quer a cada dia, cada vídeo novo, trazer uma melhor qualidade de entretenimento para vocês, pessoal. E no próximo vídeo a gente vai trazer uma coisa mais leve, né? Prometemos, mais né, Salomão? divertida aí. É isso aí, gente. Obrigado aí pela audiência e a gente se vê no próximo vídeo, viu? É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado também. Até a próxima. Tchau.